Olá, meus servos. Nos anos 70, o aparelho de TV era um objeto de extremo luxo, motivo pelo qual circos e teatros itinerantes, ao chegarem nas cidades, faziam desfile pelas principais ruas para anunciarem suas atrações e chamarem o público do lugar. As pessoas carentes de eventos, no fim de semana usavam suas melhores roupas para aproveitarem os espetáculos. E viajando de cidade em cidade, estava seu Djaldir, um velho norte-americano que havia se apaixonado pela Bahia. Ele se apresentava com suas marionetes, contando histórias, ou simplesmente conversando com Rock, que era sua principal e mais popular atração. Rock usava um terno, tinha uma boca enorme e um bigode maior ainda, e discutia com Djaldir por tudo, por ser, como o próprio nome diz, uma pedra, não mudando de opinião por nada. Por mais que Djaldir apresentasse argumentos, ele dava um jeito de validar o seu pensamento, ainda que fosse contra a lógica, ou se aproveitando da inocência de seu mestre, o que levava a plateia ao delírio de tanto rirem e aos aplausos pelo homem que tinha um sotaque norte-americano carregado. Mesmo assim, seu ventriloquismo era de um verdadeiro mestre, pois Rock falava como um baiano, sem nenhum sinal de sotaque do norte-americano. Mas em julho de 1978, Djaldir faleceu em circunstâncias misteriosas. Aparentemente, ele havia se jogado no Rio das Éguas, no trecho que passava pela cidade de Correntina, na Bahia. E o mais estranho era que em sua mão estava o boneco Rock. O caso foi tido como suicídio, apesar de não haver carta ou qualquer elemento que significasse aquilo. Após descobrirem que Djaldir se chamava na verdade Sullivan Hertz, sua única familiar encontrada foi uma filha, que não retornou às tentativas de contato, motivo pelo qual tiveram de enterrar ele ali, na cidade de Correntina. E é aí que se inicia a lenda. O médico da cidade, que acumulava a função de legista, achou interessante enterrar a marionete junto ao falecido, como forma de homenageá-lo, já que tinha se jogado no rio com ele na mão. E assim o fizeram. No entanto, 3 dias após o enterro, o coveiro da cidade saiu dizendo que estava ouvindo conversas de dentro do túmulo do marionetista. Ninguém o levou a sério, por ele ser conhecido por tomar muita cachaça e viver embriagado. Dias depois, uma mulher disse que, ao ir visitar o túmulo de sua mãe, ouviu uma conversa animada entre 2 pessoas, e ao ir na fonte da conversa, viu que via do túmulo de Djaldir, e dali saiu correndo com medo. Logo a pequena cidade se tornou prolífera, com o boato de que tinham enterrado um homem vivo, e muitos outros relatos começaram a surgir sobre aquele assunto. O prefeito foi até o padre, que administrava o cemitério naquele período. Disse que teriam de abrir a cova de qualquer jeito, para mostrar para a população que o sujeito permanecia morto. A contragosto, o padre aceitou, e abriram, e para a surpresa de todos ali, não havia nenhum corpo, nada no caixão, além do boneco Rock. O delegado, que acompanhou a abertura do caixão
enviou uma carta para a filha de Sullivan, dizendo que tinham furtado o corpo de seu pai e que eles não entendiam o porquê. Meses depois, a mulher respondeu à carta como se segue: Olá, Sr. Orlando. Senhor, sinto ter demorado para responder. É que aqui, em Memphis, ninguém fala português. Então tive de enviar a carta para um amigo de meu esposo, que é professor na Universidade de Colômbia, onde há 2 alunos do Brasil, para que estes possam traduzir a sua carta para o inglês, e então escrevo a carta para eles traduzirem para o português. Só então posso postá-las para o Brasil. Bem, o que vou dizer pode parecer loucura, mas tome cuidado com o maldito Rock. Desde que aquele boneco chegou na vida de meu pai, tudo mudou. Da noite para o dia ele aprendeu a falar português e ficou obcecado com tudo que era do Brasil. Ele era banqueiro, bem-sucedido na época. Digo, dono de banco mesmo, do Banco Hertz, que tinha 8 filiais aqui no Tennessee. Tínhamos uma vida boa, e então ele vendeu tudo e nos abandonou para ir para o Brasil. Nos últimos anos, tive poucas notícias dele. Na maioria das vezes era uma foto sua em jornais, sempre junto ao maldito boneco. Apesar da raiva que sentia pelo abandono, fiquei feliz por ele. Até que, em uma madrugada, recebi uma ligação dele desesperado, dizendo que não sabia onde estava, que precisava de ajuda urgentemente. Com algumas economias que tinha, viajei para Salvador e, chegando aí, o procuramos. Como ele usava um nome diferente, foi um pouco difícil, mas o achamos em uma cidade do interior do estado. Ele jurou que não havia nos ligado, mas o mais estranho era que ele quase não falava em inglês conosco, trocando por palavras em português como se tivesse esquecido como se dizia aquilo em inglês, na nossa língua. Voltamos para Memphis, irritados. Tinha algo de estranho acontecendo, mas não podemos fazer nada. A polícia na época disse que ele era adulto e sabia o que fazia. Tenho certeza que esse boneco tem uma influência sobrenatural sobre as pessoas. Então, não se preocupe com o corpo dele. Agora, ele está em paz. Mas faça o que fizer. Pegue o Rock e coloque fogo nele até que ele vire cinzas. Atenciosamente, Lady Liz Hertz, 1978, 28 de agosto. Orlando Patrono, delegado há 26 anos, após ler a carta, a arquivou e em seguida enviou seu pedido de exoneração para a superintendência da polícia que ficava em Salvador. Depois disso, passou a viajar pelo interior do Brasil, apresentando show de Rock e seus amigos.